Como acabar com alguém que está fazendo chantagem emocional comigo? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E na última leva de pensamentos que eu postei lá no Stories do meu Instagram, eu recebi essa pergunta, né? E basicamente eu já até falei sobre isso, já recebi algumas vezes essa pergunta. Então nesse vídeo, nessa aula aqui, eu quero trazer para vocês elementos bem simples e fáceis para você, assim, né, compreender. Essa é a real. Porque aplicar, lógico, vai demandar uma espécie de maturidade da sua parte, né? Mas vamos lá, eu vou explicar aqui algo fundamental e a partir desta compreensão, tenho certeza que você já vai encarar essas situações de forma diferente, para dizer o mínimo. E isso já faz parte do resultado que você deve procurar ter quando aplicar o que eu vou falar aqui, beleza? Então quer saber o que eu vou te explicar? Fica aí, mas antes deixa seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver sua interação aqui comigo. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa fundamental, né? O que é essa tal chantagem emocional, né? Vamos destrinchar. Primeiro, rapidinho, o que é chantagem? A gente precisa entender, senão, afinal de contas, pode ser que eu esteja falando de uma coisa e você pensando outra, né? Eu acho até engraçado quando alguém quer pular esse tipo de explicação, porque é justamente aqui que está o principal, a principal ferramenta para você aplicar qualquer coisa na tua vida, né? As pessoas hoje querem estratégias práticas. Ai, o que eu falo? Mas, cara, se você não souber o que está por trás disso, você não vai conseguir falar, você não vai lembrar. Eu já recebi várias mensagens, inclusive, de pessoas que não, Thiago, na hora H eu não sei fazer. Por quê? Porque você não entende o negócio. Então presta atenção nisso aqui, tá? Que é besta, simples, mas é fundamental, tá bom? Primeira coisa, o que é chantagem, tá? A chantagem é quando eu tenho algo que pode, em tese, prejudicar você, e eu utilizo isso como arma para controlar as suas ações. Simplesmente isso, né? Então veja lá, eu tenho, sei lá, uma gravação sua, eu tenho um segredo seu, alguma coisa assim, né? Vamos pensar na novela da Globo. E aí eu tô falando pra você que se você não agir da forma que eu quero, eu vou expor isso, eu vou utilizar isso de uma forma que vai prejudicar você. E é lógico, aí você vai ter que fazer uma conta, né? Pensando assim, pô, o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer o que eu não quero, que é me atender, né? Ou eu quero deixar pra lá, dane-se isso, e arcar com as consequências do que eu estou te chantageando. Basicamente é essa é a questão. E por que é tão importante a gente colocar isso? Porque talvez você esteja se referindo a situações como chantagem emocional, e na verdade não tem nada de chantagem ali, tá? Você só tá querendo alguma coisa que a pessoa não tá querendo te dar, né? E de alguma forma você tá interpretando que isso é chantagem. Então, a primeira coisa é essa. É isso que está acontecendo com você? Tá? Então, beleza. Se for isso, então você já sabe o que é chantagem. Mas vamos lá. Emocional. O que é chantagem emocional? Aí a coisa já complica um pouco mais e é por isso que você precisa refletir um pouco sobre isso. Mas começando por essa noção básica, eu sei o que é chantagem. Senão talvez, sei lá, você tá achando que chantagem é uma outra coisa. E é sério. Eu leio coisas que eu falo, cara, não é possível. A pessoa ela tá formulando uma pergunta que não tem a ver com o que ela tá explicando, que tá acontecendo com ela. Então é a primeira coisa que você tem que entender. A raciocinar sobre isso, tá bom? Depois, o emocional. O que seria uma chantagem emocional? Bom, então vamos lá. Na verdade, eu não tenho nada concreto contra você. Beleza? Eu não tenho. Ou posso até ter, se mistura com a chantagem emocional. Mas vamos especificar. Como eu disse, eu quero simplificar e não quero expandir demais para que fique difícil de aplicar isso aqui que eu vou falar. Bom, basicamente é o seguinte, então vamos lá. Emocional. Você tem uma demanda emocional, perfeito? Então, sei lá, você quer que eu goste de você. Você quer que eu fique com você, você quer que alguma coisa, né, que eu faça por você que, querendo ou não, preencha, satisfaça uma demanda emocional, perfeito? E aí eu condiciono essa satisfação. Basicamente é isso. Eu vou condicionar de uma forma que, é claro, e geralmente não é tão claro assim, é óbvio, né, tudo vai ser meio pelas entrelinhas. E aí pode ser que, por exemplo, a pessoa vire e fale da seguinte forma: se você não parar de fazer isso, eu vou te largar. Ah, opa! Então já começamos a entender que aqui existe uma chantagem. Porque veja, é óbvio que ela pode ser concreta no seguinte sentido: eu sustento você, né? Então, e aí talvez você não se sinta afetado emocionalmente especificamente, né? Se é que dá para separar uma coisa da outra. É lógico que você vai sentir, né, uma afetação emocional. Mas assim, o que eu quero dizer é, a sua preocupação maior é como que você vai se bancar se eu for embora. Mas pode ser que não, você tá tudo bem, eu tô lá com você e tal, o único problema é que você não terá mais a minha presença. Então aqui, a gente começa a falar de chantagem emocional, é lógico que ela vai variar. Como, por exemplo, pode ser que seu pai, sua mãe faça isso, né? Pegue uma chantagem emocional, como, por exemplo,
Ah, se você não fizer isso, você não me ama como mãe, né? Ou você não me ama, no caso, como filho, na verdade, né? Então, você não me considera sua mãe, né? Você é um ingrato, e tal. Bom, isso pode também, lógico, se caracterizar uma chantagem emocional. Para que eu não me sinta culpado, eu devo fazer o que a pessoa está pedindo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, quem quer que seja. Não é? Se é isso que está acontecendo, opa, então nós temos ali um indício, né, bem mais claro, de que é uma chantagem emocional que está acontecendo. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Perfeito? Bom, dado esta explicação, dada esta compreensão, o que você precisa entender é o seguinte: só existe chantagem emocional quando de fato eu percebo que a compreensão que a pessoa está colocando, ou a matemática que ela está oferecendo, de fato me prejudica. Certo? Ou seja, vamos lá, eu só posso ouvir isso, sei lá, da minha mãe, do meu pai, que se eu não fizer aquilo, eu não sou filho, não amo como filho, ou alguma coisa assim, se de fato eu compreender que aquilo que ela está falando para mim é uma demanda de fato filial. Ou seja, eu como filho devo fazer aquilo. Perfeito? Essa é a primeira coisa. Talvez até, para complicar, mas eu não vou muito longe, para complicar pode ser que eu perceba assim, não é minha obrigação, mas é meu papel não deixar minha mãe e meu pai se sentir assim. Certo? Então veja lá, a partir da compreensão da chantagem emocional, eu consigo compreender o que de fato está acontecendo para que eu, né, sinta que há enfim, algo prejudicial acontecendo ali. Há de fato algo que eu precise executar para que a minha história permaneça a mesma. Porque, por exemplo, eu amo minha mãe, claro que eu amo minha mãe. Só que se eu não fizer isso, eu não amo mais. Opa! Mas vamos lá, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso, de uma forma ou de outra, acreditar que a ausência daquela minha ação, de fato, vai fazer com que, por exemplo, eu não, né, a história de filho em relação ao meu pai, minha mãe e tal, se estremeça. Perfeito? Bom, então, como acabar com isso? Como que eu faço para acabar com isso? E, cara, a palavra é uma única. E é uma única mesmo. É isso, tá? Que é amadureça. Amadureça. Como, Thiago? Pelo amor de Deus. Bom, primeiro que este é o tema fundacional do Portal Poder Social. Então tudo que eu estou falando aqui, muito mais, eu explico lá. Mas é óbvio, mais uma vez, as vagas estão encerradas, você não aproveitou talvez quando a gente abriu lá em janeiro, você não aproveitou a lista de espera, agora as vagas estão encerradas, tá? Então, não sei quando a gente vai abrir essas vagas novamente. Então, vamos deixar de lado isso aqui, mas é só para você entender a importância disso, tá bom? A importância de você de fato amadurecer. Porque o que acontece? A maioria de nós age como criancinhas desesperadas que contam uma história diferente a cada coisa nova que aparece. Ou seja, você tava lá, tava tudo bem, beleza? Aí você chega na casa da sua mãe, tá? Você tá se sentindo um ótimo filho, um filho amoroso, talvez até se levou uma torta pra ela. Só que aí ela pede alguma outra coisa, aí você fala, porra, mas não dá. Sei lá, ela pede pra você na segunda-feira à tarde sair mais cedo do teu trabalho e não dá pra você fazer uma coisa pra ela. E aí você fala, puta, mãe, não dá. Aí ela vira e fala pra você, pô, mas se você não fizer isso, então, né, você não me ama, você não é meu filho, ou alguma coisa assim, tá? E aí você, como uma criancinha desesperada, achando que ainda está, né, ameaçado, o mundo tá te ameaçando a partir do momento que a sua mãe não te proteger, ou alguma coisa assim, o que acontece é que você começa a fraquejar e você fica desesperado em recuperar aquela estabilidade da história. E aí você vai lá e faz. É aí que se caracteriza a chantagem emocional. E o que uma pessoa madura, como que ela encara aquilo ali? Ela olha com calma, com tranquilidade para aquela situação e compreende que aquela demanda ou aquele novo argumento colocado, ou qualquer coisa como você queira colocar, não faz sentido para aquele arranjo. Não faz. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você é pai de família, mãe, né, e tal, caramba, você tem seus filhos para cuidar, você tem uma série de coisas para fazer, sua mãe ainda não entendeu esses limites, beleza? E ela continua, querendo ou não, te puxando para isso e prejudicando a sua outra vida, digamos assim, né? Que é o seu trabalho, a vida com a tua família. Cara, é ela que está te prejudicando. Por exemplo, é só para pegar esse exemplo, porque eu sei que é um exemplo muito característico, porque eu recebo várias mensagens em relação a isso, né? E aí o que acontece é o seguinte, você é a primeira pessoa que não pode deixar que essa demanda emocional se instale. Sem essa demanda emocional, não há chantagem emocional. Simplesmente isso, não há. Só há chantagem emocional nesse caso, eu não sou o filhinho querido da mamãe, ou eu não sou, né? Porque você acredita que o que a sua mãe tá falando, ou qualquer outra situação, seu chefe, teu irmão, tá? Tua namorada, teu namorado, tá falando, é porque de fato você acredita que aquilo vai estremecer sua história de filhinho bonzinho.
tá? Você não é maduro o suficiente para entender que aquilo não tem nada a ver. E que aquilo de fato, por exemplo, é uma chantagem. Então assim, pode até ser que pela pergunta que você enviou e qualquer outro ali, já tenha um indício de, peraí, isso aqui não tá certo. Mas ao mesmo tempo, você ainda não tem maturidade e força interior para de fato combater aquilo no seguinte sentido. Você não cai naquilo. Você quase que, assim, por dentro, você até, cara, nem se abala mais. Tipo, você sente até um pouco de dó, talvez. Pô, que pena, né? Enfim, ela tá te exigindo demandas que não são mais suas, né? E é justamente, por exemplo, neste formato que um familiar, manipulador, narcisista ou qualquer coisa que seja, vai manipular você, vai jogar com você. Então, ponto, com toda essa explicação superficial, porque eu exploro, logo na primeira aula do treinamento Chega de Ser Vítima de Manipulação, você vai entender isso muito mais, com muito mais profundidade. Mas não dá para começar essa conversa aqui agora, porque ela é muito mais longa, precisa de muito mais elementos que todos estão disponibilizados sequencialmente. Então fique atento aí quando surgir alguma nova vaga e você não perder isso, tá bom? Ou claro, ignore e continue com os mesmos problemas, não tem problema nenhum. Ou aplica isso aqui, se você conseguir, pô, maravilha, já é um ótimo começo, que é o que eu espero, por isso que eu simplifiquei a mensagem. Que eu quero que você compreenda com todos os recursos que eu estou te dando aqui agora, como fazer isso na prática, tá? Então a ideia é essa. Você tem que amadurecer a ponto de olhar e perceber que aquela chantagem ou aquela demanda não faz parte daquela história. E que, na verdade, a pessoa está manipulando os dados para que você acredite naquilo. Como, por exemplo, se você não fizer isso, você não será mais o filhinho amado da mamãe que cuida e tal, tá? E com isso você vai lá, fraqueja e quer executar para você imediatamente recuperar aquela estabilidade de sim, eu sou o filhinho amado da mamãe. Mas talvez, vamos lá, sejamos honestos, dependendo da tua idade, isso já é, só de você querer isso, de qualquer forma que seja, já é uma infantilidade. Agora, se ainda por cima você deixa sua mãe, seu pai, seu chefe ou qualquer coisa assim brincar com você a partir disso, é porque na verdade essa demanda emocional ela já existe. E a pessoa só te chantageia nesse sentido porque você quer essa aprovação, porque você quer isso. E a partir do momento que você se fundamenta, e aí você vai ter que refletir sobre a sua vida, né? Sobre as suas situações, tá? Quando você entender que, opa, peraí, cara, isso não tem nada a ver com essa parte da história. Eu fazer isso não me torna mais o filhinho da mamãe. Na verdade, vamos lá, eu nem quero mais isso, pô. Então você vai, por exemplo, falar, mãe, tudo bem, eu te entendo, eu sinto muito que você fica chateado, mas eu não posso. Tudo bem? E quando só de ela perceber que aquilo não te afeta, você já vai ver um outro cenário se configurando. Só que, de fato, aquilo não pode te afetar, pô. Esse é o ponto fundamental. Então, é isso que eu queria que você entendesse, por isso a diferenciação de chantagem. Na chantagem, há algo concreto, real, que ali é lógico. Pô, tem um vídeo seu, por exemplo. Na chantagem emocional, é uma compreensão que você tá dando. Você tá dando todo o poder para a pessoa. Todo. Por isso que ter conhecimento. Por isso que eu falo mais conhecimento, mais amadurecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você percebe. Quanto mais você percebe, melhor você age. Quanto melhor você age, mais maduro você é. Simples assim. Eis o motivo do portal e do Reflexões terem esses treinamentos. Perfeito? Mas, sinto muito, todos estão com as vagas encerradas. Isso é muito importante ressaltar. Por isso que eu quero que você entenda. Eu não estou te vendendo nada, só estou te apontando. E é lógico, eu sei que muitos alunos meus assistem esse vídeo. Então eu estou apontando para você, meu aluno, vai lá e assista. Explore isso, porque eu sei que muitas vezes vocês dão foco porque vocês mais se interessam. E perfeito, é ótimo também. Mas veja lá o ponto inicial, como eu explico, né, como que você deve estudar o portal tanto quanto Reflexões e assista naquela ordem que vai te ajudar demais. Então entenda isso, que é chantagem emocional, e entenda, a chantagem emocional ela acontece porque você acredita nisso. Você, na verdade, tem uma personalidade fraca que é afetada por qualquer nova informação que imputam em você. E não que você compreende que de fato faz parte da sua história. Fechou? Inclusive, assista a aula Como Contar Sua Própria História, do primeiro treinamento do Portal Poder Social, que é como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos. Assistam essa aula. Essa aula é fundamental para vocês entenderem com profundidade o que eu acabei de explicar. Perfeito? Então é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Espero que entendam agora melhor essa frase. E grande abraço e até a próxima aula.